Vamos para a segunda parte da live Biografias com a Jéssica Araújo, porque é muita história, são muito especiais. A Jéssica traz uma percepção também do seu processo de uma forma muito linda. Perceber os caminhos que ela foi percorrendo, as chaves que ela foi virando, as crenças que ela foi se desfazendo para poder viver com a entrega à maternidade. Então vou abrir aqui para a Jéssica. Então vamos mais um pouquinho para fechar, né? Tu falou para quem receber agora essa live, de repente não viu a anterior, então a Jéssica, ela é mãe do Henrique, que tem 2. 1 ano e 2 meses. A Jéssica participou do Círculo de Mães, da 4ª edição, que foi a primeira online, né? A Jéssica é uma mulher que está sempre fazendo suas revoluções internas e externas, olhando para suas escolhas, buscando fazer escolhas de forma consciente e vivendo intensamente todo esse caminho, né, de ser mãe, de viver as dificuldades da chegada do filho, passar por um processo aí de UTI, atendimento hospitalar, por um tempo maior do que a expectativa. E aí, enfim, olhando para a relação conjugal também, para a importância de todo o apoio que o marido dá, e sem esconder, porque a maioria das mães nas lives, eu estava falando com a Alcia, a maioria das mães parece que chega na hora do marido, meio que um momento meio delicado, sabe? Meio difícil dizer que tem conflito, que, né, não quer expor muita relação, mas a Jéssica também na live anterior falou um pouquinho sobre isso. Né, quem puder acompanhar a parte 1, são muitas questões realmente que a Jéssica traz e que perpassam a trajetória de muitas mulheres que realmente vivem a maternidade com a entrega que merece e vivendo todos os percalços que fazem parte. E aí agora, então, a Jéssica vai falar um pouquinho, né? Ela está falando sobre o processo de autoconhecimento, mas acredito que tudo isso vem também já na direção até de se olhar como profissional também, nas suas buscas profissionais, né? Então, se tu puder falar um pouquinho sobre isso. Quem hoje, no sentido de que escolhas, para que direção quer ir, né? Tu é essa mãe que está com a criança pequena, que está no meio do isolamento social, mas que está com uma potência interna muito grande, eu sinto, de mover a energia profissional também. Então, vamos lá. Obrigada por Ai, continuar. que nada. Obrigada a você pela oportunidade. Muita coisa, né? A gente tinha que marcar um encontro assim de imersão, 3 dias só mulheres, para a gente poder conversar, que a mulher sente Vamos falta de fazer. conversar, Esse dia vai chegar, com certeza. né? Vamos passar esse isolamento social, tem muita coisa. Então, essa que eu estava falando do autoconhecimento, né? Eu acho que a terapia me ajudou muito e tem me ajudado bastante. Às vezes eu fico muito ansiosa, daí eu acabo descontando na comida. Então eu falei, né, pro meu marido, falei, acho que eu vou voltar com a doutora Giovana, porque eu preciso resolver essa questão. Desde a gravidez eu tinha essa ansiedade e descontava na comida. Então eu preciso resolver essa questão, sabe? E outras coisas também, né, internas. Então eu acho que a terapia me transformou e está me transformando. Então eu era uma pessoa, né, antes que, tipo, eu aceitava muito que as pessoas imponham para mim, né? No caso, faça esse curso, trabalhe com aquilo, escolha essa cor de roupa, essa outra não fica bom para você. Mas assim, chega uma hora, né? Na gestação, acho que os hormônios mexem muito com a nossa cabeça. E na gestação parece que caiu uma venda assim dos meus olhos. Porque eu comecei a pensar, mas por que que eu tô fazendo desse jeito? Por que, como diz o livro do Cortella, por que fazemos o que fazemos? Acho que é isso o título. Eu acho que tem que. Eu comecei a ter uma consciência e questionar o que eu quero pra mim. Será que eu quero pra mim ou eu quero, tipo, uma imagem para passar para o outro ou uma aceitação? Eu tinha muito essa questão, né? Uma coisa que eu tô trabalhando, validação. Eu Uhum. precisava dessa validação o tempo todo, de alguém me falando o que eu tinha que fazer. Às vezes eu falava pro meu marido, eu faço X ou eu faço Y? E eu dependia da escolha dele, mas só a gente mesma que sabe o que que a gente quer para nós, né?
Então É. eu comecei até no Círculo de Mães a gente teve a oportunidade de fazer uma conversa com o marido, eu fiz o exercício e foi muito legal, porque eu pude falar também dessa questão da carreira, dos meus gostos, minhas preferências, e ele foi super compreensivo, né? A gente separou um momento tranquilo também, um final de semana, mais relax, e eu falei para ele, né, que olha, eu gosto disso, daquilo, é, né? Eu acho que eu tenho que me conhecer mais também, né? Para mim poder seguir uma direção que vai me completar e não E simplesmente ocupar o fazer teu lugar, né, Jéssica? e Ocupar o ocupar teu lugar, porque ninguém vai viver a tua vida por ti. Tu é a isso, protagonista ocupar. da tua vida, das tuas escolhas. E se tu te frustrar pelas escolhas, que elas tenham passado pela consciência de que foi uma decisão tua, né? E aí é muito mais fácil a gente se assentar. A gente, pelo menos, a gente tem a quem xingar, que a gente pode, pelo menos, ficar braba com a gente mesma, mas saber que a gente protagonizou, né? Do que a gente se colocar nesse lugar de vítima e que, de repente, a culpa de tudo que acontece com a gente é dos outros. Porque as decisões passaram pelos outros. E aí a gente se destituiu do nosso processo, né? Exatamente. Então isso é uma coisa bem que está assim bem latente, né, dentro de mim. Então assim é muito legal, né, a gente poder conversar sobre essas coisas. Eu até conversei com uma prima. Falei para ela assim, que ela vai casar. Eu falei, olha, né, a gente conversa bastante, então eu dei alguns conselhos com base na minha experiência. Falei assim, ó, Relatos, né? São muito preciosos os relatos, mais do que ficar dando o conselho, né? Um aconselhamento, contar a sim, partir da tua própria experiência. Comigo funcionou assim, né? eu falei para ela, eu dependia muito né, do meu marido para fazer escolhas em relação a várias coisas. Falei para ela, não perca teu poder de escolha, né? Chega e Nossa conversa. individualidade, né? Isso, individualidade. Então, eu falei assim que é muito fácil a gente se acomodar no casamento e só seguir o que nos mandam. Ai, não faça essa coisa, faça aquela, porque aquela dá mais dinheiro. Mas será que é dinheiro mesmo? Ou será que de repente não é uma coisa que aquilo vai me preencher de alguma forma? Então, né, com essa chegada assim, da maternidade para mim, eu tenho pensado muito nessa questão financeira. O que vai me preencher talvez não é o que vai me dar muito dinheiro, mas se eu estou feliz, essa é a parte menos importante, eu penso, né? Tu quer Então, ganhar a vida, até né? Não quer ganhar dinheiro, tu quer ganhar a vida. Precisa de dinheiro como suporte material, né? então, O dinheiro é importante, mas não é ele que move a decisão, né? isso é uma energia de troca, mas assim, não é a que vai liderar a escolha. Tem todo, é um pacote, é um combo. Porque afinal de Então, contas, o dinheiro da gente, a gente ganha com aquilo que a gente faz de melhor. E aquilo que a gente faz de melhor é o que a gente faz com prazer e faz com entrega, né? É que nem o exatamente. bolo, né? A pessoa faz aquele bolo de má vontade, o bolo vai ficar batumado. Se a pessoa faz aquele bolo com muito amor, ela pode viver fazendo bolo, né? E aí é muito gratificante. Sim, exatamente. Então, pensar, né? Eu tenho, né, sempre que, sei lá, alguma menina que vai me perguntar sobre casamento, eu acho que pensa assim, eu acho que o debate não, né? O diálogo é muito importante, dialogar e essa visão individual que cada um precisa se preencher, né? Tipo, o marido gosta de jogar bola, eu gosto de, sei lá, passear na natureza, eu adoro visitar parques, enfim, entendeu? E cada um tem que fazer o que gosta, não adianta querer sufocar o outro e fazer aquilo só para agradar uma pessoa, não tem E sentido, aí então. eu vou retomar uma mensagem que a Lívia mandou na parte um, né? Que ela, ali no grupo ela mandou que comentou assim que a gente fica pensando, eu quero viajar o mundo, e no fim, às vezes, a gente acaba, né, tendo filhos e tal. Mas é muito legal, e daí a Lívia falou que os filhos, eles podem vir, não no sentido até só da gente se limitar, mas da gente possibilitar, né, muitas outras coisas, e até aquilo que a gente queria antes. Então, passear na natureza é uma coisa possível de se fazer com o filho.
algumas coisas que a gente fazia antes, talvez já não façam mais tanto sentido, e talvez a gente já até perca um pouco o interesse justamente por isso, né? Então, É a verdade. maternidade acaba redimensionando até os gostos da gente, né? Aquilo que a gente está motivada a fazer. E aí, o que É, eu sinto de ti é que eu sinto uma chama muito acesa tua e muita motivação para se ver como empreendedora materna. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco disso, porque a tua engrenagem, hoje o que te move é esse maternar, e olhar para o teu trabalho, entendendo que aquilo, de alguma forma, pode contribuir nas tuas escolhas de vida, na tua forma de enxergar o mundo, naquilo que tu quer oferecer para o mundo. E hoje, tendo criança, quer oferecer também para quem tem criança ou para mães. Então, eu queria te escutar um pouquinho do que tem despertado dentro de ti. então, eu vendo as suas lives com a Ganda, da Pura Chuva, e cada vez que eu assisto me dá uma ideia diferente, assim, que é muito bom, sabe? Como dizem, né, os insights. E eu lembro que ela falou esses tempos sobre a criatividade que a mãe desenvolve depois que vem os filhos, né? A mulher desenvolve essa criatividade. Ela falou: vocês têm que tomar posse dessa criatividade que vem, né? E mulheres podem criar coisas lindas, né? A mulher que tem um filho, ela não precisa voltar a trabalhar se ela não, né? Claro, cada caso é um caso, mas Ela se ela não quer precisa, voltar, né? se Uhum. precisa, né? Mas assim, se ela quer fazer uma coisa que sempre sonhou e de repente na maternidade ela pulsando, né? Tá pulsando no coração dela e de repente ela queira pôr em prática agora, né? De repente é algo para se pensar. Então, daí eu não, quando o Henrique nasceu, eu não trabalhava fora, eu sempre ficava em casa. Então eu tinha assim, depois eu vou achar um emprego e tal, ou vou estudar. Mas eu já pensei em tantas coisas, assim, que agora eu preciso parar, me conectar com o que eu quero, né? Mas, como eu havia falado no começo, a questão da sustentabilidade é algo que eu sempre gostei, é um assunto que me atrai muito, assim, faz meu coração bater forte. Então, eu pensei em, de repente, um dia empreender, pensar em algo voltado, assim, né, no consumo consciente, na sustentabilidade, na questão de pensar né, de quem que eu estou comprando, né? Se de repente aquela empresa tem uma responsabilidade ambiental, pensa, né, na questão da matéria-prima. Então, assim, eu até pensei em, sei lá, abrir um negócio. E daí depois veio, né, a gente conversando, vem a questão da costura da minha família, que as minhas tias sempre trabalharam de costureiras Eu e ouvi quando eu falar me casei. Clema. Fique de olho aqui, Clema, na escuta da Jéssica. Ela tá Ah, aí. tá. Ah, eu conversei com ela já. Ai, que especial. Aham, a Clema, ela é da área das artes manuais, né? E então a gente conversando, né, Mela, esses dias sobre a questão profissional, eu tava compartilhando contigo, né? Eu tava pensando em fazer algumas coisas para vender, assim, para mim começar. E daí eu me conectei com coisas que eu tinha até esquecido, assim, tipo, nossa, eu esqueci que eu, quando era criança, fazia roupinha de boneca. Eu ia na costureira pegar retalho e fazia roupa de Barbie. Daí eu ficava sonhando que eu tinha meu ateliê e tal, uma coisa bem gostosa de lembrar. E daí minha tia me falou que quando a minha mãe casou, elas fizeram um vestido de noiva, compraram as coisas e foram costurando. E as minhas tias sempre tiveram, né, esse contato com a costura. E na minha avó sempre tinha uma máquina de costura lá. Eu tenho muito claro, assim, na minha lembrança. Minha avó, infelizmente, já faleceu, mas eu tenho um carinho muito grande, assim, por ela, né? Por lembrar, eu gostei, sempre gostei muito dela. Daí eu falei, nossa, a costura tá mais presente na minha vida do que eu imaginava. Daí, às vezes, eu chegava nos armarinhos que tem aquele monte de coisa, de fita, e renda, e botões. Eu falava, ai, eu não sei fazer nada, mas eu gosto tanto de ir em armarinho, assim, eu acho tão gostoso. Mas aí agora, com a maternidade, né, e o Círculo de Mães me ajudou muito nesse sentido, né, que eu não esqueço uma fala que a Alce falou,
que de repente a pessoa estudou, se especializou, fez pós-graduação, mestrado, doutorado, daí a pessoa fala, eu tenho que exercer isso, eu me especializei, mas de repente a gente não quer mais, quer fazer outra coisa e tudo bem, né? A frase da Alce. E, e Não é aí eu perdido o que tu fez, né? Mas tu pode fazer outras coisas, né? sim, Aquelas bases são sólidas. e daí a Alce comentou que nas profissões do futuro, que ainda a gente nem sabe quais são, às vezes as pessoas vão, sei lá, uma pessoa vai ser médico, mas aí de tarde ele vai trabalhar no ateliê, fazendo, de repente, roupas para hospital pediátrico. Um exemplo. Então, assim, não necessariamente você precisa fazer só aquilo, entrar naquela caixinha e se mergulhar. Então, assim, é uma possibilidade muito maior do que a gente enxerga, né? A, Então, a Alce tá fazendo um monte de comentário aqui pra ti. Tu viu? Ó, aham, posso ler? pode ler. Ela falou assim: muito bonita essa sua busca, bem consciente de como ser feliz por meio do seu empreender. Uma das coisas que mais admiro em você, Jéssica, é sua busca por histórias, experiências e abertura para o outro. E a Luísa falou: mete a cara! Que legal, Jéssica, manda ver. É isso, né? Sim, E de repente começa com um processo que é de familiarizar com essas artes manuais e ver o que vai dar de desdobramento, porque quando a gente fica apegada também num resultado final ou em algo que seja um produto vendável e tal, às vezes a gente não avança naquilo que poderia ser. É sutil, né? É um caminho que se constrói caminhando, né? Então, ai, mas eu tô muito perdida. Ah, dá um passo, né? Dá mais um passo e vai experimentando e vai sentindo, porque tu é super do sentir, né? Vai sentindo quais são as direções que vão fazendo sentido realmente. É no sim. caminhar. E eu vi Nossa, uma tem live. muita coisa para acontecer para ti. Eu vejo assim um caminho de muita abundância, de muita prosperidade, porque tu tem um Ah, que discurso bom. muito reflexivo, tu tem um olhar sobre as coisas muito questionador e tá num caminho de fazer escolhas conscientes, e isso é o que é necessário, né? Acima de qualquer habilidade ou de uma formação anterior, isso que tu tem é a grande base para que tu faça qualquer coisa que tu queira na tua vida, né? Isso é muito bonito de sentir em ti. Sim, o círculo me ajudou muito, muito mesmo, né? E vocês falarem que, né, a gente poder fazer aquilo que nos preenche, e vendo vocês, né? Você, a Mela, que tem a dança circular, e daí você também é professora, que é hoje é uma profissão assim das que eu mais admiro, sabe? E a Alce, que é coach, né, e tá fazendo os cursos dela, é incrível. Parental, Sim, vivendo a verdade dela, né? Também. sim. E a gente consegue perceber que vocês fazem isso por amor, né? Uma coisa assim simples, é gostosa de trabalhar com isso. Então isso é muito inspirador. Ah, e se eu pudesse Ah, falar para todas as mães, eu falava: faça o círculo de mães, é muito gostoso, assim, muito. E olha que eu fiz online. Fiz online e pois já é, foi significativo demais. Imagine presencial. para nós também foi muito surpreendente. A gente não imaginava que a gente fosse atingir a qualidade que a gente atingiu no online. A gente achava que ficasse devendo, assim, mas realmente tem muita potência, apesar do online, né? Ser online. Tanto que até uma curiosidade aqui para galerinha, eu e a Jéssica não nos conhecemos pessoalmente. Não. Mas tem muita história aí para sequência, né? Que a gente possa. Depois, um dia, a gente vai mandar umas fotos abraçadas, assim, se beijando. Vai chegar esse dia, se Deus quiser. E vai ser Sim, muito até. especial. Eu acho que esse isolamento social ele está nos trazendo um lugar de privação, mas está nos alimentando, né? Assim, está nos dando uma fome que depois a gente vai querer se alimentar de coisas muito especiais para nós. E aí as relações, o toque, o abraço, né? Terminar um ciclo de mães, não poder a gente se abraçar. Ai, né? Mas quando chegar esse abraço, assim, vai ser uma potência que realmente vai ter valido a pena a gente esperar tudo isso com Sim. paciência, para que a gente possa viver coisas maravilhosas depois, né? E só para fechar ali Isso, no pensa caso esse, daí a gente vai para a última questão, para a gente fechar, que não vai dar mais uma hora. sobre, né, eu conversei com a Clema que
né, umas coisas que ela falou numa live que ela fez junto com uma escola, a IP, que ela falou sobre as mães que são voluntárias e vão costurando, e as avós vão costurando ali, fazendo trabalhos para arrecadar dinheiro para a escola, né? De repente elas vão só passar o tempo e se descobrem artistas, né? De repente fazer uma luvinha, uma meia de lã, alguma coisa, e aquilo se transforma uma outra dimensão. Então, eu achei muito legal. Daí eu mandei mensagem para ela, falei, Clema, eu já fiz curso de costura, mas faz muito tempo e tal. E eu tô pensando, de repente, em fazer bolsas para vender, né? Em questão da eco bag, em vez das pessoas pegarem sacola plástica nos mercados, na frutaria, enfim, usar eco bag, fazer até uma campanha sustentável aqui. Porque o planeta já está cheio de plástico, então, assim, vamos diminuir esse desperdício né, jogar o plástico para o mundo e depois isso demora para se decompor, então, de repente, levar a sacolinha de pano. E daí eu falei para ela, eu tenho vontade de fazer sacola, mas eu não tenho a menor ideia como é que faz sacola de pano. Dela, a gente pode fazer também, eu posso fazer um curso, montar para você, para fazer necessaire, porta-calçados para pôr na mala de viagem. Ela já me abriu assim, eu falei, nossa, eu acho que vai dar muito certo a nossa conexão. E eu sou muito grata, assim, eu também nem a conheço e já tenho um carinho muito grande pela Clema. Ai, que especial. E Ela tá se escondendo. Cadê a Clema? Guria, então vamos para fechar. Vamos falar da mãe que tu quer ser, né? Claro, tu já é essa mãe maravilhosa, dedicada, mas como é que tu constrói? Quais são as bases, né? Que tu constrói. Lembrando que se a gente constrói ideais e a gente depois se frustra, né? Mas quais são as tuas, né? Qual é o teu olhar nesse sentido da mãe que tu busca ser, dentro do real, é claro, né? Dentro do possível. dentro do possível, é. No caso, eu gosto de seguir muitas mães no Instagram para mim aprender junto com elas, né? E tem algumas que eu sigo que elas falam bastante de antroposofia Amo. eu me conectei demais com essa filosofia, assim, né? É uma ciência, né? É uma ciência Então, espiritual. é uma ciência espiritual. Eu me conectei, eu achei muito legal, assim. Falou muito ao meu coração, sabe? Essa questão de você conhecer o indivíduo, olhar para dentro, esse respeito com o próximo, sem, né? Se a pessoa de repente acha que aquilo é uma verdade, que aquilo é certo para ela, ok, né? É dividir isso. A Alce também falou isso na live biografia, né, que vocês fizeram, e ela falou sobre, né, antes ela achava que ou era certo ou era errado, e com a antroposofia ela descobriu que cada um tem o seu certo e errado, e né, não tem que julgar e só respeitar as escolhas das pessoas. Então eu tenho aprendido muito sobre isso, assim, e que nem a mãe que eu penso, né, em ser, buscar sempre a minha melhor versão, né? E, tipo, eu vou errar, vou falhar às vezes, mas faz parte, a gente é ser humano, então, né, eu acho até que a Camila, Na Terra, também fez a live. Eu tava vendo também essa semana e ela falou sobre isso também, da gente buscar a nossa melhor versão. E eu gostei muito dessa fala que até adotei. Né? Eu acho Ah, coisa que boa. talvez a gente não consiga atender uma expectativa do mundo, mas não importa se a gente se conectar com a criança, com o nosso bebê, se a gente puder, né? Às vezes o bebê ele quer uma coisa simples, quer uma conexão, um momento juntos, sem celular, sem distração, né? Às vezes eu percebo isso na amamentação. Eu tô às vezes agitada, eu falo, ai, depois que o Henrique dormir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem que dobrar roupa e não sei o quê, vou pesquisar tal coisa. E daí ele demora para dormir, sabe? Daí eu falo, gente, ele realmente sente essa minha ansiedade, esse negócio de querer fazer tudo. Quanto Então eu mais a gente começo. quer que eles durmam, daí mais a gente fica naquele círculo vicioso, né? Porque daí que não dorme.
Aham. E daí o que que eu tenho feito? Eu tenho respirado. Eu aprendi uma Ah, técnica com aquele Tadashi Kadomoto, aquele senhorzinho bem fofinho. Ele fala sobre respirar em 3 tempos. Então eu falo, nossa, eu tô pensando em tanta coisa, vamos relaxar um pouquinho. Daí eu começo a respirar, daqui a pouco ele dorme. Eu me concentro na minha uhum. respiração, é uma meditação, uma forma de meditar. E daí ele relaxa, então ele sente. Eu Percebe a achava. diferença nitidamente, porque é lindo isso, a gente reconhecer, ter essa capacidade de observar o nosso filho e reconhecer que tipo de postura que a gente assume que gera, né, um retorno positivo no sentido do comportamento deles, né? Sim, e acho que também não se cobra tanto, né? Claro, buscar sempre uma melhoria, mas assim, acho que também buscar informação, né? A gente buscar seguir uma escolha assim mais assertiva, só que consciente também, não necessariamente que vá ser o certo, mas né, pensando que aquilo foi o melhor para o filho, né? E deixa eu só ver se eu tenho mais alguma anotação aqui. Ah, tá. Eu falei da antroposofia e também da disciplina positiva, que a Alça sempre fala. É uma coisa assim que no começo até para mim levar como que eu posso dizer? A disciplina positiva, né? Com esse debate que eu trouxe para o meu lar, para o meu relacionamento, no começo teve uma certa resistência por parte do meu marido, porque na mente dele tinha que bater para educar. E eu também tinha esse pensamento de bater para educar. E daí eu comecei a mostrar para ele que tem estudos científicos, vários assim autores que falam, não é uma coisa inventada, é um estudo, foram feitos vários, né, estudos em cima disso e as pessoas não estão falando ao vento, é uma verdade, né? A questão da violência prejudica no ser, prejudica né, ao longo da vida ali a criança. Então, agora ele compreendeu melhor, né? Porque tem que saber o jeito certo de explicar, não adianta querer impor as coisas também, né? Então, a Alce fala com muita propriedade sobre, né, essa questão da educação parental, isso é maravilhoso, né? E sempre que eu vejo as lives dela, é uma forma de me conectar comigo. Então, é uma coisa assim que eu quero me dedicar ainda mais a aprender, né? A questão da disciplina positiva. E eu acho que é muito válido buscar essa informação, né? E também tem a parte da constelação familiar, que é uma coisa que eu não conhecia, e agora eu tô vendo, né? De acordo com o que vocês colocaram lá no portal Universo Materno, né? Tem a Gisele, a, A Patrícia Loyola, a Patrícia a Loyola. Camila de uma Terra, que participou, né, do Círculo de Mães. Uhum. É, eu não conhecia, daí eu falei, gente, eu preciso fazer, porque assim é uma forma da gente mergulhar no nosso ser, né? Uma forma da gente se conhecer. Então é uma coisa que eu também coloquei como meta, que eu quero, sabe? Para resolver, às vezes tem questões que a gente nem sabe ali da nossa ancestralidade, né? E eu quero rever isso, pensar, né? Igual eu falei que eu tenho um carinho muito grande pela minha avó, mas, né? De repente, será que o quê? Algumas coisas que ela passou, hoje eu não tô sofrendo por aquilo que elas, né? As minhas avós viveram, de repente estudar sobre isso e me curar, para daí ser uma pessoa melhor e poder oferecer para o mundo o que está aqui, como você falou, potência, né? Então, eu enxergo isso hoje, que eu primeiro eu preciso me organizar internamente, resolver, mas também eu quero poder oferecer, né, aquilo que vai fazer bem para outras pessoas. Eu acho que é isso. Bonitinha, maravilhosa. Jéssica, te agradeço muito, é muito bom te escutar, né, a tua forma de enxergar as coisas do mundo me encanta, escapa um pouco do convencional, né, do padrão de quem só está adaptado às coisas, né, sem questionar, e a maternidade, ela faz muito isso com a gente, então
eu vejo isso, né, por relatos realmente de que sair daquele lugar de uma mulher adaptável, né, que de repente o marido decidia tudo e de repente essa mulher é mãe. Ela tem uma criança e ela passa a decidir os rumos de vida dessa criança e ela faz escolhas. Então, de repente, tu falar em antroposofia, disciplina positiva, né, educação parental, trazendo todo um embasamento de buscas como mãe que tu está fazendo e que também vai te movendo em todos os outros âmbitos, nas escolhas do que tu faz na tua rotina, né? Então, quer dizer, são muitos os impactos no modo como tu vai educar o Henrique, tudo, né? Mexeu em tudo. É outra Jéssica. E a gente quer saber cada dia como vai ser essa Jéssica. A gente quer te acompanhar, como diz a Lívia aqui. Você já tem uma rede aqui e no universo materno para te apoiar. Então, te sinta Ai, muito apoiada. Henrique, querido, quantas revoluções com essa mamãe. Obrigada por tu ter nos emprestado ela para falar um pouquinho da história de vocês e ele poder já tava batendo na inspirar a porta. mãe. Ai, que amor! É que, né? Cadê minha mãe? Já deu a hora da minha mãe? Muito tempo. Agora eu quero minha mãe para mim. Ai, que amor! Jéssica, E eu, obrigada por ter cedido o teu tempo e a tua história para nós. Nos eu inspira, que nos agradeço. alimenta muito. Obrigada a vocês e o Círculo de Mães agradeço a cada mãe também que participou, que eu aprendi com cada uma tinha uma história, né? Hoje a Luísa tá aí, a Alce, enfim, todas as mães que tiveram, né? Cada uma de um jeitinho a gente pode fazer uma troca tão assim, não tem preço, né? Só agradeço a Especial. vocês. Ai, obrigada. Henrique, tchau. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, Obrigada, tchau. Jéssica. Obrigada a você, Tudo de bom para você. Seguimos. Seguimos para juntos. você. Conta conosco, tá bom? Obrigada a vocês também. Beijo. Beijo.